Título do Tesouro pagando IPCA mais 7% com expectativas de inflação subindo nos próximos meses. Vale ainda a pena? Vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Só vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um like também se você tem interesse nesse tipo de assunto. E ajuda demais a gente aqui. Nas últimas semanas, a guerra no Irã mexeu bastante com o mercado e aí um dos principais canais dessa pressão foi o petróleo. O petróleo sobe e o mercado já começa a projetar mais inflação no curto prazo aqui no Brasil. E quando essa preocupação aumenta, as taxas do Tesouro também sobem. Então, no curto prazo, esse efeito aparece com mais força justamente nos vencimentos mais curtos. Por quê? O mercado passa a recalcular a inflação e os juros dos próximos anos. Por isso, os títulos como o Tesouro IPCA+, com vencimento ali em 2032, sentiram uma abertura mais forte dessas taxas nesse movimento. Já os títulos mais longos, como o Tesouro IPCA 2050 e o famoso Tesouro Renda Mais 2065, eles também sofrem, mas por outro motivo além da inflação. Eles carregam muito mais a sensibilidade à marcação a mercado. Então, mesmo quando as taxas de mercado não sobem tanto quanto num título mais curto, o preço desses títulos longos pode balançar bem mais. E aí entrou a preocupação de muita gente. Falou aqui, Edu, se a guerra piorar, será que o preço do meu IPCA mais 2050 pode despencar? E a resposta bem curta é, pode sim, pelo menos no meio do caminho. Mas isso não quer dizer que o título deixou de ser bom. Quer dizer, na verdade, que por ter um vencimento muito longo, ele oscila mais quando o mercado entra num modo de estresse ou de euforia. E aí, antes da gente partir para a parte divertida, que é mexer no Excel, olha o que aconteceu com as taxas dos principais títulos do Tesouro nesses últimos 2 meses. Então estamos vendo na tela aqui 3 janelas históricas do dia 27 de fevereiro, que a gente está considerando aqui como antes da crise, pré-crise, o ápice do estresse de mercado no dia 3 do 3 e no momento que a gente grava esse vídeo, eu estou pegando os dados de base do dia anterior, do dia 23 do 4. Então aqui a gente consegue observar a taxa de referência para um pré-fixado que vence em 2032, um IPCA que vence em 2032 também, então eles vão servir como os títulos de curto prazo para a nossa análise, e 2 títulos de longo prazo, o IPCA mais 2050 e o famoso, o Renda Mais 2065. Aqui o que vale a gente observar é esse comportamento nessas 3 janelas aqui que a gente está analisando. Então teve um aumento até o ápice da crise e de lá para cá a gente tem visto de uma certa forma, apesar de dias de alta, dias de queda, no geral as taxas têm voltado para um patamar mais similar para o pré-crise. E aí, antes da gente partir efetivamente para essa parte do Excel, que é o que eu quero mostrar para vocês, vamos entender um pouquinho como que o mercado precificou o impacto da alta do petróleo. E aí, para isso, eu vou te mostrar 2 perspectivas diferentes que contam histórias parecidas, mas em velocidades diferentes. A primeira é a perspectiva do boletim Focus, que é a mediana do que os analistas de mercado estão projetando. Essa tabela aqui tem como o mercado esperava o IPCA para os finais de 2026, 2027 e 2028. Então, nessas 3 datas que a gente está pegando para analisar, dia 27 do 2, 30 do 3 e 23 do 4, e a gente também consegue observar o que? O IPCA de curto prazo, né, o para 2026, ele mudou de uma expectativa aqui aproximada de 3,91 para 4,80. Ou seja, nesses 2 meses o mercado acabou refletindo uma piora das expectativas. Para o final de 2027, no final de fevereiro, o mercado esperava 3,79 e agora espera 3,99. E se a gente olhar o 2028, a gente observa que passou de 3,5 para 3,60. Então, o IPCA de 2028, né, e os vencimentos mais longos, né, os prazos mais longos, eles tiveram uma mudança menor no impacto dessa nova precificação da alta da inflação. E aí, qual que é o ponto? Tudo bem que a gente sabe que os analistas, inclusive no caso do Focus, essa verdade é mais do que verdade ainda. Eles erram bastante, mas vale a gente observar que a expectativa do IPCA para 2026 variou bastante, igual a gente comentou, e essas expectativas mais longas de 27 e 28, elas variaram menos. E aí, sendo bem sincero, a gente sabe que um IPCA de 3,6%
para o Brasil. Parece mais um sonho de princesa desses analistas aí de mercado. Mas o que importa para a gente nesse vídeo é saber como que essas projeções podem fazer a nossa grana, ou seja, os nossos investimentos se valorizarem. Então, se o IPCA tende a ser menos afetado conforme a gente analisa prazos mais longos, de 2026 indo até 2028. Isso se aplica também para expectativas de prazos muito mais longos, como 2050 e 2060. E aí, galera, vamos chegar num ponto muito interessante do vídeo, que é a nossa calculadora de marcação ao mercado. Ela foi desenvolvida sob medida para os investidores da Finclass e ela segue uma metodologia da Anbima, com calendário de feriados, seguindo o padrão que a Anbima também segue. E também a gente tem algumas premissas, como, por exemplo, além de utilizar ela para conseguir fazer o cálculo de marcação ao mercado dos títulos pré-fixados e indexados à inflação, e aí vou até abrir um parênteses aqui, a gente consegue, através dessa calculadora, fazer os cálculos de títulos que pagam juros semestrais e que pagam juros só no vencimento, e títulos como o Renda Mais e o Educa Mais também. E aí um ponto que é bem importante, que o pessoal até fica com bastante dúvida, a gente não vai considerar taxas nem imposto de renda. Tudo que a gente falar de rentabilidade aqui é rentabilidade bruta, tá certo? Então essa é a cara da nossa calculadora de marcação ao mercado do Tesouro Direto. Então aqui a gente pode fazer um teste, por exemplo, eu escolhi um título LTN, que é o famoso Tesouro Pré. Eu vou colocar a taxa de compra aqui, sei lá, 13%, por exemplo. No caso de um Tesouro Pré, a gente não precisa colocar qual que é a inflação que a gente espera para aquele período até o vencimento e o valor investido. Na data da compra, a gente pode colocar a data que a gente fez a nossa primeira compra. Na data do vencimento, como o nome fala, a gente vai colocar a data de vencimento desse título. E a data de avaliação é a data que a gente quer simular essa variação do preço do título. Ou seja, eu quero saber quanto que meu título pode render no dia tal, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então é aqui que a gente coloca essa informação. E aqui nesse campo, aqui em amarelinho mais claro, a gente vai colocar a taxa que a gente espera que esteja sendo praticada no mercado, para a gente justamente poder saber a marcação ao mercado dele. Então reparem que se a gente colocar 13% aqui na taxa de compra, colocar um prazo, sei lá, eu vou colocar para mais ou menos 1 ano daqui para frente, a gente deveria, em tese, se as taxas não mudaram, eu vou ter uma rentabilidade de 13% ao ano. Vamos ver se isso é verdade. Aqui embaixo a gente pode ver o valor que a gente aplicou, PU de compra. O PU teórico é qual que seria o preço unitário do seu investimento caso a taxa se mantivesse estável no tempo. E esse PU esperado MTM é o PU da marcação ao mercado, ou seja, qual que vai ser o preço que vai refletir essa nova taxa que o mercado está negociando. E aqui do lado a gente tem o ganho e a perda financeiro, o retorno no período e se a gente transformar essa taxa do retorno no período em retorno ao ano, para a gente poder conseguir comparar laranja com laranja. Então reparem que aqui a gente ficou com 13% justamente porque na nossa simulação a taxa não mudou a de mercado. Se a gente colocar, por exemplo, a taxa cai para 12%, reparem que essa rentabilidade ela já sobe para 18% ao ano e uma taxa de retorno no período de 17,7%. E aqui vocês podem ficar tranquilos para fazerem várias simulações. Então a gente pegou um pré-fixado aqui, mas a gente pode pegar um IPCA mais com juro, só que aqui no IPCA a gente vai colocar qual que é a inflação média que a gente espera no período. O IPCA mais normalmente ele tem vencimentos maiores, então ele vai ficar mais ou menos com uma coisa assim. Então, nova taxa, eu vou colocar 5,5%. A nossa taxa de compra é de 6,5%, mais ou menos, com uma inflação esperada de 6,5% ao ano. Nosso retorno ao ano seria de 41% se a gente fizesse a compra nessa data e fizesse um check para saber o preço do investimento em 1 ano, com essas condições de mercado. Então ela é bem bacana para a gente dar essa brincada aqui de como que o nosso título se comporta. Bem bacana, né? Então eu fiz essa planilha sob medida para os investidores da Finclass que participam da nossa comunidade exclusiva. Então aproveita que esse é o mês de aniversário da Finclass para você poder ter acesso não só a essa planilha, mas também a um monte de outros conteúdos bons sobre investimentos, cursos, carteiras recomendadas, lives, enfim, todo o acompanhamento que você precisa para aumentar o seu patrimônio de forma inteligente, você vai encontrar na Finclass. E para aproveitar a condição especial, basta utilizar o QR Code que está na tela ou o link na descrição. E agora a gente vai fazer o que interessa, pegar R$1.000 investidos em cada um desses 4 títulos lá no dia 27 de fevereiro, antes da crise. A gente vai olhar o que aconteceu com o preço nas 2 datas seguintes. O primeiro período que a gente vai reanalisar é o dia 30 de março, que a gente considera como o ápice do estresse até agora, e o segundo é o dia 23 de abril, que é a data mais próxima de hoje, já com
parte desse estresse precificado de volta. Então, olha que interessante, no dia 30 de março, quem comprou o Renda Mais 2065 estava vendo os R$1.000 aplicados virarem R$908. E aí, um mês depois disso, quase tudo voltou. Isso é a marcação a mercado em ação. Então é aqui que a ficha começa a cair. O prefixado 2032, por exemplo, foi o que mais abriu as taxas, foi uma alta de 98 pontos base, né? Então traduzindo aqui para o bom e velho português, seria 0,98 ponto percentual de aumento na taxa. O Renda Mais 2065, ele abriu só 25 pontos base, um quarto, né, do que o prefixado teve, e mesmo assim o Renda Mais foi o que perdeu mais, inclusive perdeu mais do que o dobro do preço do Tesouro Pré. E por que isso aconteceu? Porque ele tem quase 39 anos até ele começar a pagar ao investidor a primeira parcela. E aí cada ponto base de taxa que sobe acaba se multiplicando ao longo desse tempo e acaba tendo o famoso efeito da duration jogando contra o investidor. E aí, para não deixar dúvida, o Renda Mais 2065 ele oscilou bem mais do que o IPCA 2050 puro, apesar da taxa ter aberto menos. E por que isso aconteceu? Porque o fluxo do Renda Mais, o 2065, que é o que a gente está analisando aqui, ele não termina em 2065, ele na verdade começa em 2065. As 204 parcelas mensais só vão acabar em 2084. E aí é isso que dá o título, uma duration efetiva, que é como se fosse um prazo médio de recebimento, muito maior do que num Tesouro IPCA+, sem nenhum tipo de pagamento intermediário. Tá bom, então agora você deve estar se perguntando, e se os juros voltarem para o normal? Aí o outro lado da moeda, que é o que a gente vai ver agora, é que até agora te mostrou bastante ali o lado ruim do que aconteceu. Então taxa abriu, o preço caiu, o investidor chorou bastante, mas o mesmo mecanismo que derruba o preço quando a taxa sobe, faz o preço subir quando a taxa começa a cair. E aqui tem uma coisa muito importante, que é a taxa de hoje de títulos indexados à inflação é historicamente alta. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, a NTN-B, que é o Tesouro IPCA+, de vencimento mais longo no Brasil, rodou em média entre IPCA mais 5 e IPCA mais 5,5, e hoje você consegue comprar um IPCA mais 2050 a uma taxa de inflação mais 6,86%, 87%. Isso é o que a gente chama de prêmio do que pode ser considerado acima da média histórica. Então quem está comprando hoje está pegando uma taxa que, em boa parte da última década, simplesmente não existiu para os investidores. E aí, se em 3 anos a taxa do Tesouro IPCA+, voltar para IPCA mais 5%. Aí eu simulei exatamente esse cenário na planilha. Você então compraria hoje e carregaria por 3 anos, e nesse tempo o prêmio se normaliza de volta para a média histórica que a gente está falando de 5%. Então você pega os mesmos R$1.000, que quase viraram 908 num momento de crise, você carrega ele por 3 anos, esperando a taxa voltar para a média, e esses R$1.000 viram R$2.873 no Renda Mais 2065. Quase triplica o valor aplicado. Isso é uma taxa de 42,16% ao ano, só pelo Renda Mais. Então essa diferenciação dos efeitos do carrego e da marcação a mercado são muito importantes. O carrego é como se fosse o que você carrega de juro no valor do seu título, e a marcação a mercado é o efeito das expectativas futuras no preço dele hoje. No prefixado e no título que é indexado à inflação, normalmente vencimento mais curto, quem domina o retorno acaba sendo justamente essa parte do carrego. Quase 80% do ganho vem só de segurar esse título, e a marcação a mercado acaba ficando mais como um bônus pequeno afetando a variação. Só que quando você pega IPCA mais longo, né, títulos indexados à inflação com vencimentos mais longos, ou então o próprio Renda Mais, o jogo vira. Então a marcação a mercado, ela domina muito mais. Então no Renda Mais 2065, de cada R$1,87 que você pode ganhar de lucro bruto, R$1,49 na nossa simulação veio só de marcação a mercado, jogando do lado positivo para o investidor. E aí é por isso que o título longo é uma aposta muito mais direcional de juros do que uma aposta, um investimento de curto prazo. Então vamos lá. Estamos com a calculadora de marcação a mercado que está disponível na nossa comunidade de investidores da Finclass.
e eu preenchi os dados de um tesouro pré-fixado. Peguei aqui a taxa justamente que a gente utilizou como exemplo, um tesouro pré com vencimento em 2032, preenchi aqui com a data, taxa de compra 13,27 e vamos simular se a taxa fosse mantida em 13,27 para o dia 30/3, qual que seria o retorno do investidor. Aqui a gente vê que o retorno no período não chegou nem a 1%. Ficou 0,99%. Quando a gente transforma isso numa taxa anual, ele fica em 13,27, porque, pasmem ou não, a taxa não se alterou. Só que sabemos que no dia 30/3, essa taxa ela passou de 13,27 para 14,25. Isso faz com que você tenha um retorno no período de menos 3,86%. Então é um retorno para um título de curto prazo. O pré-fixado ele vai ter um impacto grande da marcação ao mercado, mas ele tem um vencimento curto. Então, de uma certa forma, isso dá uma amenizada. De qualquer forma, pensa aqui que em um período de um mês, o investidor teve um prejuízo de 3,86% na marcação ao mercado. Se você não realizar a venda, você não corre esse risco. Então, a gente vai avançar um pouquinho no tempo. Vamos colocar a data aqui, ó, dia 23/4, e aí a nova taxa, que é a taxa de 13,59%. Reparem que o retorno já está positivo, está 0,18%, o que daria um retorno no ano de 1,30%. Então, reparem que no final do mês 4, com essa taxa de 13,27 original subindo para 13,59, você vai ter um retorno no período de 0,18%, que já é um retorno positivo no curto prazo. Mas quando a gente analisa essa taxa, você tem um equivalente a 1,3% no ano. Isso significa que os investidores começaram a ter uma posição com lucro na marcação ao mercado para esse título. Agora vamos ver qual que é o efeito disso em um título indexado à inflação, como por exemplo a NTN-B, que é o nosso IPCA+. Eu vou colocar o vencimento também, 2032, e vamos colocar aqui uma taxa de compra de 7,39, e eu vou colocar uma inflação média de 4,5, e estamos sendo generosos, porque 4,5 é já no limite ali, próximo do que o Banco Central pode ter de máxima de inflação no Brasil, e a gente vai simular uma taxa em 23/4 de 7,50. Reparem que a gente teve no período de esses poucos dias de aplicação um retorno de 1,07, que anualizando dá 7,76%. Então a ideia da planilha é justamente a gente poder simular, por exemplo, os efeitos de marcação a mercado em títulos mais curtos, como esses dois que a gente viu, mas a gente pode extrapolar para títulos mais longos, e aí eu vou usar como exemplo o Renda Mais, que a gente gosta bastante, 2065. Aqui na data de vencimento do Renda Mais e do Educa Mais, a gente coloca sempre a data do último pagamento que acontece. Então, reparem que ele aparece a data de vencimento 2085, mas a data de conversão é em 2065. E aqui eu vou simular uma compra que teria sido feita a 6,82 e depois a nova taxa mercado 6,87. Percebam que no período desses 2 meses que a gente está comparando, o investidor ele tem um retorno negativo de 0,54%, justamente porque a duration é muito longa, então aquele prazo médio que a gente comentou, e a taxa ela variou para cima, né? Mas se a taxa, por exemplo, chegar a 6,5, por exemplo, você já tem um retorno anualizado de 188% ou um retorno no período de 16%. Qualquer mudança ali marginal nessa taxa do IPCA mais de longuíssimo prazo vai te trazer um cenário muito diferente, tá? E aí o que a gente trata aqui como o que seria uma taxa-alvo, né? Um IPCA mais 5, olhando aquela janela histórica que a gente comentou. Se a gente trouxer isso para um período agora de 2026, ele te dá essa rentabilidade no período de 121%. Claro que a chance disso acontecer no curtíssimo prazo podem ser muito difíceis de acontecer, mas se a gente esticar a nossa data de avaliação aqui para 2029, por exemplo, que já é uma coisa um pouquinho mais factível, reparem que o retorno no período é de 191% e o retorno anualizado é 41%, ou seja, são todos esses anos com uma rentabilidade que seria equivalente a 41% todo ano. E aí eu fui até desafiado aqui a chegar num número onde você teria o patrimônio multiplicado por 4 vezes com o Tesouro Renda Mais, e conseguimos essa taxa de compra de 6,82 que a gente comentou. Se ela chegasse em 2029 com uma taxa sendo negociada a mercado de IPCA mais 4% e considerando um IPCA
anual médio de 4,5%, a gente teria ali 339% de retorno no período. Então lembrando, se a gente tem 100% de rentabilidade, a gente dobra o capital. Se a gente chegar a 339% de rentabilidade, então significa que a gente mais do que quadruplicou. Então, a ideia dessa calculadora é justamente isso, a gente poder ter uma sensação de sensibilidade, a gente conseguir entender essa dinâmica de mercado para os títulos. E agora a gente, sabendo de tudo isso, vamos para a parte final, que é a conclusão. Então, esse choque do petróleo bate muito mais na parte curta da curva, como a gente conseguiu ver, porque mexe com a expectativa de inflação nos próximos meses, impactando ali 2026 até 2027. Pelo menos é o que os analistas de mercado projetam. Já nos títulos mais longos, o problema maior é o tamanho da oscilação de preço. Então, antes de sair investindo em um título IPCA mais de longo prazo, 2050, 2060, você tem que saber duas coisas. Primeiro, não é um investimento que você faz hoje e pode contar com esse resgate daqui 1 a 2 semanas. Esse é o tipo de operação que leva bastante tempo. Eu diria que você, como investidor, tem que ter preparado para você um cenário de levar esse ativo por pelo menos 2 anos na sua carteira. E o segundo ponto é que você precisa ter um plano B nesse caso em que a gente depende de uma mudança de rumo de juros. Por exemplo, se você pegar um título indexado à inflação, no pior dos cenários, por exemplo, uma inflação ali que explodiu para 200%, você leva porrada para baixo na marcação a mercado no preço do seu título, porque os juros iam subir muito. Mas em compensação, se você leva esse título até o vencimento, você se protege dessa alta da inflação do período, coisa que você não consegue através de um investimento pré-fixado do Tesouro. Mas isso não significa também que os pré-fixados precisam ficar de fora de uma carteira saudável. Numa carteira bem diversificada, eles podem te ajudar no longo prazo, principalmente quando você compra numa taxa boa, como a que a gente viu ali de 14,25 no Tesouro Pré com vencimento mais curto. E aqui que entra o ponto de todas essas tabelas do vídeo que a gente mostrou. A taxa que o Tesouro paga hoje está historicamente alta. As NTNBs, que são os títulos indexados à inflação do Tesouro, os famosos IPCA+, com vencimento mais longo, todos eles rodaram a década entre IPCA mais 5 e 5,5 e hoje está perto de IPCA mais 7. Então, se a taxa voltar para a média desses 3 anos aí, o Renda Mais 2065 sozinho pode mais do que triplicar, quadruplicar o seu dinheiro. Então, além de conseguir identificar uma oportunidade como essa, como que você faz para ter uma alocação de carteira bacana ou então uma leitura de mercado como essa que a gente fez? É só você assinar a Finclass para ter acesso a tudo isso e mais uma lista de cursos, lives, recomendações e muito mais. E aí, só lembrando que a gente tem o QR Code aqui na tela e o link na descrição para vocês não perderem essa promoção espetacular. E também não se esquece de colocar aqui nos comentários se você chegou a aproveitar essas taxas do Tesouro Pré ou Tesouro Indexado à Inflação para sua carteira ter uma rentabilidade muito boa. Valeu, tchau!